Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Vamos lá, mais um vídeo da disciplina de cadastro rural usando o software DataGeoSys. Hoje nós vamos trabalhar com a edição de vértices e limites, focado aqui no georreferenciamento de imóveis rurais. Bora pro vídeo. As etapas do trabalho que nós vamos desenvolver nesse vídeo compreendem as seguintes. Primeiro nós vamos trabalhar com as configurações gerais, vou passar bem rápido por essa parte, porque já tem um vídeo anterior nessa playlist aqui de cadastro rural que aborda as configurações do software e a apresentação dele. Nós vamos criar um desenho branco, criar um projeto de georreferenciamento e importar os pontos. Nós vamos, a partir de agora, configurar os pontos e as camadas para que fique tudo de acordo com a norma do INCRA, criar um layout, principalmente para ajustar a escala do texto. Nesse vídeo eu não vou abordar ainda a questão de elaboração das peças técnicas, memoriais e tal, isso aí é no final. Então eu vou criar o layout só com o intuito de ajustar a escala dos elementos textuais que são inseridos ao longo do trabalho. Vamos desenhar os limites e depois de desenhados, nós vamos definir esses limites, como cerca, rio, colocar os confrontantes e tudo mais, e depois a criação da gleba para que nós possamos, em etapas futuras, elaborar as peças técnicas, memoriais, declaração de respeito de limites e outras peças exigidas aí no final do serviço de georreferenciamento de imóveis rurais. Nosso imóvel rural é uma propriedade fictícia, né? Temos nossos vizinhos aqui, o João Mineiro, o Marciano e o Tião Carreiro, saudoso, e o nosso querido Rio Viola que corta o imóvel. O João Mineiro ele faz parte de uma confrontação aqui, e o Marciano, nós vejo que a gente tem uma linha de confrontante, o software DataGeoSys permite que eu crie essa linha também de maneira semiautomática. E é isso aí, vamos lá. Software DataGeoSys está aqui. Vamos criar primeiro um novo projeto. Vou deixar ele criar meu projeto lá nos documentos mesmo. Vou chamar de edição de vértices. Tem o preenchimento aqui de dados do projeto, propriedade. Vocês já vão perceber hoje no layout aonde que essas informações vão aparecer futuramente. Então, criei aqui o meu projeto, vou criar um desenho em branco. Para criar qualquer item aqui, você pode trabalhar internamente dentro de um item. Por exemplo, eu tenho uma caderneta. A partir da caderneta, principalmente de geodésia, eu posso exportar uma caderneta de coordenadas. Mas no nosso caso, vou clicar com o botão direito, criar item. Veja que eu posso criar vários itens em branco também. Por exemplo, uma modelagem, eu posso criar ela a partir de um desenho. Isso aparece no menu superior. Mas aqui eu vou criar item em branco, então um novo desenho. Vou chamar de desenho 1, né? Assim, um nome bem original. Vamos lá. Não tenho nenhuma caderneta para importar, então simplesmente vou avançar. Opa, importante. Importante, olha eu esquecendo aqui, ó, apagar item. Eu vou primeiro fazer as configurações gerais do nosso projeto, né? Aqui, ó, geodésia, falei no vídeo passado que é muito importante. Poligonal geodésica, datum Sirgas 2000, ponto de controle coordenada 100.000 e 100.000. A nossa base, que é a coordenada média dos pontos do levantamento. Vou abrir aqui o arquivozinho da base para copiar suas coordenadas. Eu tenho as coordenadas em UTM, fuso 22, coordenada N, coordenada e a altitude 503,88. Copiei isso aqui da minha colinha. Tudo certo, hemisfério sul, já calculou as coordenadas geográficas, nossas configurações globais estão ok. Agora vamos lá de novo, agora vai dar certo. Criar item, desenho 2. Né? Não tenho nenhuma caderneta. Agora sim, sistema de coordenadas, olha só, plana, Sirgas 2000, TM22 Sul, já puxou tudo certinho, ok. Avançar, concluir. Tá aqui o nosso desenho em branco. Criado o nosso desenho, eu vou ativar aqui, né, a criação do projeto de georreferenciamento de imóveis rurais. Novamente, eu tenho os dados proprietário, empresa, imóvel, etc. Ok. E vou importar pontos. No caso aqui, no vídeo passado eu abordei TXT e o tópico com XML, tá? Aqui eu já vou só direto no tópico com XML. Importei os pontos, apareceu esse ponto aqui, não tem nada a ver. Olha só, aqui estão os nossos pontos. Deixa eu voltar na apresentação. Nosso imóvel, que é o croquis dele, e estes aqui são os nossos pontos. Quando você aproxima, olha só, está aqui o nome. Observe o seguinte, a camada já está vértice do tipo M, ok? E aqui eu também consigo verificar a camada. Porém, aqui nós temos o rio do nosso croquis, olha só.
Minuto. Olha só, aqui eu tenho o rio. Se eu aproximar, vejam que são vértices do tipo P. Porém, clicando nele, ele veio para a camada vértice tipo M. Então é importantíssimo que a gente faça a edição das camadas, esse ajuste aqui para os pontos, tá bom? Olha só, aqui começa M e eu tenho uma sequência de vértices do tipo P, porque nessa porção aqui é onde o nosso rio Viola faz confrontação, né? É o limite, na verdade, é um limite natural do nosso imóvel. Então aqui são vértices M e esses três aqui são vértices do tipo P. Ok. Antes de dar sequência nessa edição dos vértices, eu vou aqui em inserir folha e definir a escala de projeto. O nosso objetivo aqui nesse momento principal é definir a escala do projeto. Tá? A folha é uma mera facilidade que o software nos permite, mas não é o foco do nosso trabalho neste momento. Eu vou clicar no primeiro e agora no segundo ponto. Não é clicar e arrastar, tá? São dois cliques. Escolho o tamanho da folha. Vamos colocar uma folha A0. Ele já calcula a escala, ó, 1 para 1398 e ajusta para uma escala usual, 1500. Inserir folha, inserir malha de coordenadas. Aqui ele já puxaria os elementos, tá? Lá daquela minha configuração apareceria tudo aqui bonitinho, propriedade, proprietário, município, tudo mais. Inclusive eu consigo atualizar variáveis do projeto. Eu posso ir lá na edição do meu projeto e clicar aqui atualizar e vai dar certo. Como eu não fiz o preenchimento, vai ficar tudo em branco mesmo. Olha que coisa linda, já importou a folha, legenda, ó, vértices do tipo M, P e O, né? Só que olha só, o P ele está como vértice do tipo M ainda, eu não fiz essa configuração. E observe o seguinte, se eu faço uma seleção aqui, a minha camada selecionada é layout. Como nesse momento eu não vou trabalhar com layout, eu vou desligar a camada layout para facilitar o meu serviço. Ele já definiu a escala 1 para 1500, então está tudo ok. O importante era isso nesse momento. Agora eu vou selecionar os três pontos, que são do tipo P, mas estão nos vértices tipo M, e vou alterar a camada. Só clicar aqui em cima, vértices tipo P. Pronto. Vou selecionar só um para conferir, ó, tipo P, tá ok. Mas o estilo dele ainda não alterou. Olha aqui, M são essas duas bolinhas. O P continua com as duas bolinhas. Então eu alterei a camada, mas ainda não alterei o estilo de ponto. Novamente eu vou selecionar. Aí você vem aqui em modificar, alterar estilo de ponto. Ele fala, selecione os pontos, já estão selecionados. E agora eu vou mudar para vértice do tipo P. Apertei Enter, tá? Já estava com os três pontos selecionados. Se eu quisesse, eu poderia ter até selecionado mais pontos. Apliquei. Olha só que bacana, ele já alterou. Vértice do tipo P, vértice do tipo M. Então eu já configurei a camada e o estilo dos pontos para que fiquem compatíveis com o que de fato estes vértices são. Né? A gente chama de ponto aqui, mas no georreferenciamento de imóveis rurais nós temos vários vértices. Nesse trabalho temos vértices do tipo M e vértices do tipo P. Certo. Agora eu venho aqui na minha camada 0. Posso criar uma nova camada, inclusive, vou chamar ela de limite. Né? Aqui, ó. Se você apertar OK com o limite aqui ainda selecionado, ele não vai mudar. Você tem que clicar em um outro campo, aí ele atualiza. Ok. Deixa eu ver se tem hidrografia aqui também. Perímetro, tal. Aqui tem cursos d'água também. Tá? Deixa ele, esse limite tinha a camada perímetro, mas tudo bem. Ok. Vou selecionar a minha camada limite. E vou desenhar uma polilinha. PL, Enter. Tem que ser polilinha, tá, gente? Vamos voltar no croquis. O João Mineiro começa nesse vértice e vem até aqui. Depois eu vou criar uma outra polilinha. Para cada mudança de confrontante ou mudança de tipo de limite, você cria uma polilinha diferente. Isso é muito importante, tá? Voltando no DataGeoSys, minha primeira polilinha vai partir aqui, até aqui. Vejam que eu consigo selecionar ela. Seleciono todos os trechos de uma só vez, porque é uma polilinha. Se fosse uma linha, cada trecho seria um objeto. PL, Enter novamente. Aqui o nosso outro confrontante. Vou mudar a minha camada para cursos d'água e vou desenhar uma nova polilinha. Olha só. Passando pelos meus vértices. Ok, voltando no croquis do imóvel. João Mineiro, Marciano, Tião Carreiro, Rio Viola. E aqui o sentido do rio. Nós estamos na margem direita. Ok, eu desenhei a linha,
mas não necessariamente criei o meu limite ainda. Eu já fiz todos os ajustes de vértices. Agora eu preciso inserir os limites. Eu já defini a linha, mas no meu projeto de georreferenciamento ele ainda não sabe que isso aqui é uma cerca, que isso aqui é um rio, por aí vai. O sistema tem que receber essa informação ainda. Então eu venho aqui em georreferenciamento e vou em inserir, editar, confrontante. Vou selecionar a polilinha. Olha só, já selecionei tudo de uma só vez. Esse é o nosso João Mineiro. O limite é cerca, LA1. Veja que eu tenho limites artificiais e limites naturais. Limite cerca, aí eu colocaria aqui, proprietário, João Mineiro. Aí coloco o nome da fazenda, Fazenda A. E preencheria com os demais itens aqui, matrícula, comarca, Código Nacional de Serventia, né, o código do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais. Inserir. Ele já puxa todos aqueles elementos. João Mineiro, Fazenda. Vou colocar ele aqui, que é o trecho dele. Vou repetir o processo para o marciano. Georreferenciamento, inserir e editar confrontante. Vou clicar no objeto, na linha, tá? Ele vincula esse confrontante ao objeto. Selecionei o objeto, Enter. Novamente é uma cerca. Uma coisa importante, inserir linha de confrontante. Essa caixinha permite que eu desenhe uma linha mostrando a mudança do confrontante ao longo do período do imóvel. Então, o nosso proprietário aqui, saudoso marciano. Vou colocar maiúsculo, né? Propriedade agora vai ser a Fazenda B. E os demais itens, né? Vou colocar alguns números aqui só para aparecer. Não, o código da NCNC é número. Ok. A linha confrontante está ativada. Vou inserir. Ele primeiro pede que eu faça o início do confrontante. E aqui o ponto de destino. Imagine que aqui fosse uma cerca, né? A continuação dessa cerca que separa os dois confrontantes. Já puxei, ó, marciano, Fazenda B, matrícula, SNCR. E olha só, ele criou essa linha de confrontação. A partir daqui, o confrontante é o João Mineiro. Ok. Já o referenciamento, inserir e editar confrontante. Agora eu vou selecionar o rio. Aperta Enter. Nós temos agora um limite natural, corpo d'água. Aí nós colocamos aqui qual é o limite natural. É o Rio Viola. Do outro lado desse Rio Viola, quem que tá? O Tião Carreiro. E a fazenda dele vai chamar Boi Soberano. Fazenda Boi Soberano. Beleza pura. E inserir. Aí o ângulo de rotação que ele pede, tá? Sempre leia aqui embaixo que o programa vai te orientar o que você tem que fazer. O ângulo de orientação é porque ele insere o nome do rio aqui. Então veja bem, eu vou clicar nesse ponto e nesse ponto. Olha aqui, já traz o nome do rio, Rio Viola, e em seguida os dados do confrontante. Tião Carreiro, Fazenda Boi Soberano, Rio Viola, Marciano e aqui o João Mineiro. Eu já tenho os limites, que no caso aqui cerca, limite artificial 1, e aqui curso d'água, limite natural 1. Já tenho a definição dos confrontantes, certo? Mas o meu imóvel em si, se eu quiser calcular a área do meu imóvel, eu ainda não tenho. Se eu quiser gerar um memorial descritivo, ainda não tenho. No software, essa etapa a gente chama de criação de gleba. Então você vem aqui em georreferenciamento, criar gleba. Aí você seleciona as entidades. Olha só, vou selecionar as polilinhas que definem o limite do meu imóvel. E aperto Enter. Clique no interior da gleba. Cliquei. Aí ele pede aqui, tá bem pequenininho, mas é o nome da matrícula, tá? Fazenda Paraíso, matrícula 123456, né? Aparece agora Fazenda Paraíso e a matrícula, escrito no meio da área. E a gleba foi criada com sucesso. Ele cria, inclusive, a matrícula 123456. Ele cria um objeto, olha só. Tá vendo que selecionou todo o limite? Na camada matrícula 123456. Ele cria uma linha associada àquela gleba. E nesse elemento, você consegue extrair várias informações. Veja bem, eu vou aqui em gerenciar glebas. Agora ela aparece aqui, Fazenda Paraíso. Se eu for em editar, ele mostra os vértices, olha só, M2, M1, a sequência de todos os vértices. Olha só o atributo. Ele mostra na sequência dos vértices também quem é o confrontante, ó, Fazenda. Percebe aqui?
né? Ele faz a confrontação com os imóveis, no caso, aqui é o Fazenda Boi Soberano, que é um limite natural, é onde nós temos o rio, que está a montante. Então, após a criação da gleba, você já tem acesso a uma série de outras informações, ok? Nós temos ainda, eu desliguei, mas aqui ainda tem o layout. Se eu quiser, eu posso alterar os elementos da folha. Aqui, ó, atualizar dados da folha. Posso alterar aqui também. E dentro da folha, vejam que eu tenho aqui um quadro de áreas e perímetros. Isso aqui a gente vai abordar detalhadamente nos vídeos futuros. Mas olha só, eu tenho aqui inserir áreas e perímetros. Vou clicar na gleba, só um exemplo, né? Aí aqui o sistema geodésico local, que é uma exigência da terceira edição da norma de georreferenciamento de imóveis, ele pede que as coordenadas de origem para calcular a área. Aparece a matrícula, a área e tudo mais. Veja que a minha camada ativa era curso d'água, ficou azul. Vou mudar. Está com o objeto selecionado. Vou mudar para a camada layout. Certinho, ó. Selecionei. Camada layout. Ele mostra a matrícula, a área em hectares e o perímetro. Lembrando que o perímetro é calculado no sistema geodésico local. É a terceira edição da norma. Nas edições antigas, trabalhava com a distância UTM, o que dá diferença. E na nossa próxima aula, que nós vamos trabalhar com posicionamento por geometria analítica, eu vou abordar essa questão do sistema geodésico local e das distâncias UTM e distâncias topográficas com mais detalhes. Mas o nosso principal objetivo aqui hoje era a criação dos vértices, definição dos limites. Eu vou até desligar aqui a camada da matrícula para que apareça a linha azul do rio, propriamente dito, tá? E aqui a grade, layout, eu consigo já elaborar memorial descritivo. Vou fazer aqui o memorial rapidinho, só como exemplo, mas a gente vai abordar isso detalhadamente. Olha só, memorial, cadê? Criar memorial descritivo. Aqui, ó, relatórios, memorial descritivo. Seleciono a gleba. Tá? Nós teremos um vídeo para abordar a elaboração das peças técnicas, que é o final do serviço. Mas só para ver que a partir do momento da criação da gleba, você já tem acesso a uma série de outras informações. Olha só. Inicia essa descrição do perímetro no vértice, coloca as coordenadas, altitude, o confrontante, fazenda, código, puxa todas as informações. Aqui em cima, onde eu tenho comarca, imóvel, proprietário, é porque eu não preenchi, mas se eu tivesse preenchido aquelas informações do projeto, apareceria aqui, tá? Eu consigo editar essa folha, colocar o nome da empresa, logomarca e tudo mais. Aqui não tem necessidade de eu aprofundar nesse ponto, mas você tem um manual do software, qualquer coisa você verifica esses detalhes. E uma coisa muito importante, quando nós trabalhamos aqui, olha só, todas as coordenadas estão georreferenciadas no Sistema Geodésico Brasileiro no Datum Sirgas 2000. Isso é exigência da norma, tá? Você tem que ter um software que vai te mostrar isso aqui ainda. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetros foram calculados no Sistema Geodésico local. Isso aqui é fundamental. Se você pegar um software com a guia georreferenciamento, o próprio DataGeoSys, anterior à terceira edição da norma, ele só vai calcular em UTM. Ele não tem esse parâmetro aqui pré-configurado. Então, o software atualizado é muito importante para você trabalhar de acordo com o que a norma atual exige, certo? Azimuth, distâncias, áreas e perímetros no sistema geodésico local e coordenadas no Datum Sirgas 2000. Ok, pessoal? E aqui o nosso imóvel finalizado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.